Seja muito bem-vindo, futuro cervejeiro caseiro, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer sua primeira cerveja na cozinha da sua casa. Uma cerveja única que você só vai encontrar na cozinha da sua casa e em mais nenhum lugar do mundo. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e o tema de hoje é passos, cuidados para a sua braçagem. Hoje a gente vai falar sobre essa primeira etapa da fabricação da cerveja em casa. A gente vai falar da etapa da braçagem ali, da parte da infusão dos grãos, tá, na água, até o líquido ele ir para a panela de fervura. Na verdade, eu não vou falar só apenas da infusão dos grãos e as temperaturas que ele vai precisar para trabalhar ali e fazer o que eu quero para minha cerveja, não. A gente vai pegar essa parte, vai falar da clarificação, vai falar da recirculação, a gente vai falar da lavagem também, né? Eu costumo dividir o processo de fabricação na cozinha de casa em 3 partes. Uma é braçagem, recirculação e lavagem, que é a preparação do mosto, né? Ele é que a gente vai estar criando o mosto da cerveja, que na verdade o mosto nada mais é do que a nossa cerveja sem álcool e sem gás, né? Então, sem o trabalho da levedura. Lógico que não vai ser aquele sabor com álcool e com gás, porque a levedura também ela vai trazer um sabor para a nossa cerveja e ela vai tirar todo o açúcar que está ali. Mas aquele é o líquido que ele vai ser transformado num líquido com álcool e com gás. Então essa primeira etapa é que a gente transforma esse líquido. Daí para frente, o que vai transformar é a levedura e a gente pode dar uma modificação ou outra com um dry hop ou com alguma fruta, alguma coisa, alguma infusão, alguma adição que a gente vai colocar na fermentação. Então, tem esse primeiro processo, que é o que a gente vai falar hoje. Depois tem a fervura, onde a gente vai colocar lúpulos, né? E depois tem a fermentação, né? Essa fervura ela é feita na panela, eu faço em outra panela, na panela de fervura, depois resfriamento do mosto, balde fermentador e aí vai para o freezer para fermentar na temperatura ideal que aquele estilo pede, tá? Então a gente vai falar dessa primeira etapa agora. Como você percebeu, a gente não vai falar de lúpulo aqui, a gente não vai falar de utilização de lúpulo ainda por cima, tá? Não é que a gente além de não falar o que é o lúpulo, a gente não vai tocar no assunto de onde a gente vai usar o lúpulo. É só essa primeira etapa. Ou seja, a gente só vai falar de 2 ingredientes, que é o malte e a água, tá? Lembrando que os ingredientes básicos quais são? Você já deve ter visto vários vídeos aí e lembra que os ingredientes base da cerveja são álcool, água, malte, lúpulo e levedura, tá? Então vamos falar hoje de água e malte e o que eles podem trazer para a nossa cerveja, certo? Os sabores que eles podem trazer e como nós cervejeiros caseiros, devemos trabalhar esse malte e essa água para que a gente consiga extrair o máximo de sabor e o máximo de outras características que eu vou dizer aqui, daqui a pouco, que esse malte pode trazer, tá bom? Então vamos lá para o conceito de braçagem. Braçagem nada mais é do que ativar as enzimas contidas no malte através da infusão dos grãos de malte, certo? Em água quente, tá? E aí, as enzimas, ela vai transformar o amido que está nesse malte em açúcar fermentável, que é a maltose, e açúcares não fermentáveis, que são as dextrinas, tá certo? Então, a gente vai pegar, vamos supor que a gente vai fazer uma cerveja de 10 litros, e aí a gente teve ali nessa receita para uma IPA, por exemplo, de 10 litros, 2,8 quilos de malte,
e 200 gramas de malte melanoidina, tá? A gente vai moer esse malte, ou já vem moído da loja, e a gente vai colocar ele numa temperatura para as enzimas trabalharem e transformarem o amido em açúcar. Esse é o conceito geral, certo? Esse é um conceito mais em linhas gerais do que é uma abraçagem, tá? Vamos aprofundar um pouquinho, que isso é importante para você entender que nesse passo você precisa tomar cuidado com certas coisas, nos passos que você vai fazer, você vai precisar ter muito cuidado em fazer eles corretamente para que as enzimas trabalhem direito, para que você tenha todos os sabores que o malte pode lhe dar, para que você tenha seu teor alcoólico que você quis, que você escolheu para a sua cerveja. Então, vamos abordar aqui tudo que é necessário para você extrair o máximo do malte nessa etapa da abraçagem. Beleza? Vamos nessa? Então, primeiro você vai escolher a sua receita. Tá? Então, você escolhe a sua receita, você faz o seu... olha no livro lá, como eu falei no último vídeo, eu tô nessa vibe agora. Eu olho, pego um livro desse, esse ou aquele outro lá, e olho aí, ó, eita, Barley Wine, ó. Aí leio aqui, gosto e vou atrás, tá? Então você vai fazer isso, vai escolher a sua cerveja, ou então vai inventar uma da sua cabeça, tá? E vai escolher pela receita a quantidade de malte que esse estilo pede, tá? O que é que, se você for fazer uma receita do zero sem olhar para o livro, o que é que você vai pensar? Você precisa ter uma noção da quantidade de malte que vai lhe trazer o teu alcoólico. Por exemplo, uma IPA, que é uma cerveja alcoólica, ela dá mais ou menos 6,5, 7 graus de teor alcoólico. Para dar isso, eu utilizo mais ou menos 3 quilos, 2,8 kg de malte base, malte pale, malte pilsen, alguns desses maltes, certo? Que eles vão dar uma quantidade grande de açúcar fermentável e mais 200 gramas de mais outro malte para dar uma cozinha, que ele vai ter um pouco menos de açúcar fermentável, mas ele vai dar um pouquinho mais de sabor para a cerveja. Então, uma coisa importante para você pensar na hora de escolher o seu malte é a quantidade de álcool e o sabor que você vai querer que o malte dê na sua cerveja. Você que está começando agora, pega uma receita pronta, certo? Porque para fazer esse cálculo, para você testar, é bom você ter uma rodagem maior. Não que você não possa, porque cerveja é teste. As minhas primeiras eu fui testando mesmo. Botava 2,5 kg de malte, pilsen ou pale e mais meio quilo. Até que um cervejeiro caseiro me disse, beleza, tu tá fazendo uma cerveja amarga, tá ficando gostosa, mas tá saindo do estilo da IPA. Então, se você quer ficar no estilo fazer exatamente o estilo, pode seguir. Se você quiser mexer, se você quer dar uma como é que eu digo, cientista, faça, teste, que aí você vai crescer muito, tá? Então, a escolha do malte é isso, é você ir para o seu estilo, ou você testar, você só precisa estar ligado na quantidade de malte para o teu alcoólico e o sabor da sua cerveja, tá? Em algumas, importante frisar, em algumas cervejas em que a gente usa outros tipos de malte, né? Que não é só um malte base em grande quantidade, um malte pale e um malte caramelo, por exemplo, só para dar uma corzinha e tem um saborzinho ali, por exemplo, uma cerveja de trigo, né? Uma cerveja de trigo você vai ter que ter malte de trigo, tá? Então, isso aí tem todo um cálculo que você precisa ver para chegar na sua cerveja. Se você já fez uma cerveja de trigo uma vez, você já tem uma base do que é. E aí você só precisa modificar um pouco ali se você quer mudar alguma coisa ou não, tá? Então pronto, a quantidade de malte
é essa. A quantidade de água, a gente usa uma média de 2 a 4 2 a 4 litros de água por quilo de malte, tá? Se a gente bota muito mais do que isso, as enzimas elas ficam muito soltas do malte e aí elas terminam não tendo uma eficiência muito boa. Então, uma média de 2 a 4 litros é uma média boa. Normalmente, eu uso um pouco mais de 2 litros por quilo de malte. Por exemplo, eu uso, sei lá, se eu for fazer uma cerveja de 2,5 kg, 2,8 kg, eu uso 7,5 por aí de litros de água. Uma cerveja com 3 kg de malte eu faço com 8 litros de água na etapa da braçagem, tá? E aí eu lavo depois com 10 litros, aí vai depender da minha receita, tá? Então, mais uma conta boa para você fazer é entre 2 a 4 litros por quilo, tá bom? Então vamos lá. A abraçagem, como foi dito aqui, é onde as enzimas elas vão trabalhar, tá? Para transformar esse amido em açúcar e algumas coisitas mais, certo? A gente precisa colocar essa água, esse líquido que está ali, em determinada temperatura na nossa panela, no momento da abraçagem, certo? Então, por isso que existe isso é o que a gente chama de rampa de temperatura, tá? Por exemplo, se eu for fazer uma cerveja simples, de braçagem simples, eu só vou precisar ter uma rampa de 65 graus, tá? E outra de 78. Por quê? 65 eu consigo ativar as alfa-beta-amilases, que elas vão trabalhar para transformar meu açúcar, meu amido em açúcar fermentável, em maltose, tá? E no final eu elevo essa temperatura para 78 graus, que é o mash out, que é para a gente inativar as enzimas, para elas pararem de trabalhar ali no mosto, tá certo? Mas a gente vai ter estilos, como uma cerveja de trigo, que a gente vai precisar de outras rampas de braçagem, tá? Deixa eu só pegar uma tabelinha aqui que eu não decorei, tá? Para a gente ter uma ideia do que é que a gente pode trabalhar para fazer essas... como a gente pode trabalhar para que as enzimas elas tenham uma eficiência boa, certo? Então a gente tem que ver o estilo da cerveja. Por exemplo, uma cerveja de trigo, por exemplo. A gente precisa que numa cerveja de trigo a gente vai ter a inclusão de cereais não maltados nesse mosto. E então a gente precisa ter uma rampa de temperatura, numa temperatura mais baixa, 42 graus, por exemplo, para a gente ativar um sabor, para a gente ter um sabor de cravo, tá? Que é do estilo, certo? E também para facilitar a quebra do amido, já que ali tem cereal não maltado. Essa faixa de temperatura é indicada para as cervejas que tem cereal não maltado, como uma cerveja de trigo, por exemplo, uma Weissbier, por exemplo. Em contrapartida, essa cerveja ela tem muita proteína, e essa proteína ela vai interferir na turbidez da sua cerveja e na retenção de espuma. Então, a gente precisa fazer uma rampa de temperatura aos 52 graus mais ou menos para diminuir essa turbidez e para aumentar a fixação da nossa espuma da nossa cerveja, tá? Que é a chamada parada proteica, né? Que a gente, como o cereal não maltado, o trigo, ele tem muita proteína, a gente precisa fazer essa parada proteica para deixar a nossa espuma mais densa, tá? Para diminuir também a quantidade de proteínas que vai ter naquela cerveja e com isso diminuir a turbidez da nossa cerveja, tá? E aí, ó, já falei de duas paradas de temperatura, duas rampas de temperatura, 42, 52
e depois a que eu já falei, a 66 graus, e a outra que são obrigatórias. Essas duas rampas elas são obrigatórias, 65 graus, na verdade, e 78 graus. Tem cervejeiro caseiro que gosta de fazer nesse final, em vez de fazer uma de 65, faz uma de 62 e uma de 66, porque ali no meio, porque 62 graus, ele vai facilitar o trabalho, né, vai facilitar a eficiência das beta-amilases, e aos 67, 66, 67, ele vai facilitar a eficiência das alfa-amilase, e aí ele tenta pegar essas duas. Mas os maltes hoje em dia, eles já são produzidos de forma que a gente pode usar uma temperatura no meio ali, uma temperatura de 65 graus para ativar beta e alfa-amilase, que as duas elas transformam açúcar, amido em açúcar, tá? Então os cereais hoje, os maltes hoje, né, de cevada, né, eles já estão adaptados para esse processo, tá? Eu fiz o teste de fazer 62, 66, não vi muita diferença, sinceramente não vi. Não devo voltar a fazer, tá? Vou fazer minha rampa de temperatura normal, 65, 78. Se precisar, por conta do estilo da cerveja, fazer uma rampa de 52, outra de 42, vamos fazer. Mas as principais são as de 65, 66, 65 e 78 graus, tá? Agora, é importante a gente sair um pouco da técnica para você entender que esse assunto que eu estou trazendo aqui é para que você entenda que é necessário você se preocupar com alguns passos. Por exemplo, estamos falando de temperatura. Então é importantíssimo você ter o seu termômetro lá calibrado, na mão, pilha funcionando, porque essa temperatura você vai estar com o seu termômetrozinho lá, ou então vai botar o seu termômetro que fica dentro da panela. O meu eu fico segurando assim, termômetro alimentício de espeto, sabe? Bem fácil de achar. Então é importante você se ligar nessa temperatura, é importante você se preocupar bastante e realmente se empenhar, mesmo, se empenhar para que a temperatura que você está querendo para cada enzima, ela seja seguida à risca, ao máximo que você conseguir. Porque eu vou dizer, se você não fez cerveja ainda, controlar a temperatura no momento da abraçagem não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil de jeito nenhum, tá? Então, treine isso. Faça para você virar um craque e acertar a temperatura, tá? E manter aquela temperatura ali no tempo que a receita pedir. Por exemplo, se ela pedir 40 minutos a 62 graus, você vai ser o craque nisso. Porque isso aí é o que vai fazer com que as enzimas trabalhem, tenham eficiência e façam com que essa sua cerveja tenha o teu alcoólico que você quer, certo? Tenha o sabor que você quer, tenha a quantidade de espuma que você quer e se aproxime ao máximo do estilo de cerveja que você está fazendo. Então, cada passo da cerveja é preciso muito cuidado para que você tenha um resultado esperado, para que você tenha um grande resultado, um bom resultado. Você tem a faca e o queijo na sua mão para você fazer uma grande cerveja. Agora você precisa se empenhar para fazer todos os passos, não negligenciar nenhum, beleza? Então, recapitulando, braçagem você pega os grãos, escolhe a sua receita, pega seus grãos, bota em água quente, controla a temperatura, certo? Sua receita é uma receita simples que pede 66 graus durante 60 minutos. Fica ali controlando. Sabe o que eu digo como é controlar a temperatura? Porque o fogo está ligado ali com a sua água e seu malte ali, aquele mosto, aquela água turva. E dica importantíssima que você não pode esquecer de jeito nenhum. Enquanto o fogo estiver ligado na panela, você precisa estar mexendo. Mexendo, o fogo está ligado. Certo? Mexendo. Por que eu estou falando com o fogo está ligado? Porque vai ter um momento que a temperatura vai querer elevar e você vai estar medindo aqui e mexendo aqui. Medindo e mexendo.
tá? Então, quando ela estiver chegando na sua temperatura, você desliga e aí não precisa mais mexer e fica só monitorando. A temperatura estabiliza e fica lá, e você fica monitorando. O malte, aquela cama de grãos, ele tende a segurar a temperatura por um bom tempo, 20 minutos, por aí, às vezes 30 minutos, né? Aqui em Recife, que é quente, essa temperatura ela fica bastante tempo ali, nos 65, se eu conseguir 65 graus, chegou ali, ele manteve, eu fico despreocupado. Agora eu tenho que ficar medindo ali de 5 minutos, o tempo todo, medindo, para manter essa temperatura necessária para a minha cerveja. Tá? Isso é muito importante para você ter um resultado satisfatório não, um resultado espetacular na sua cerveja, tá? Então, na hora da abraçagem, mede a temperatura e mexe, se tiver o fogo ligado, se não, só mede a temperatura. 60 minutos pede a receita para que essa abraçagem seja feita. Acabou depois de 60 minutos? Não, você tem que fazer o teste do iodo. O que é o teste do iodo? O teste do iodo, ele serve para que a gente saiba, a gente tenha certeza que não exista mais amido naquele mosto. Por quê? O que é que a gente quer? Ativar as enzimas contidas no malte através da infusão dos grãos em água quente para transformar o amido em maltose e dextrinas, certo? Mas principalmente em maltose, que é o açúcar fermentável. Como é que a gente sabe que não tem mais amido, que só tem e que foi transformado nisso aí? Fazendo o teste do iodo, que é o amido, ele reage com o iodo, certo? Se você botar um pouquinho de líquido com amido no iodo, o iodo fica preto. Então você pinga 3 gotinhas de iodo de um lado do prato, de um prato que você tenha, com o conta-gotas, pega lá do mosto, pinga de um lado, pinga do outro, e aí pega o mosto, pinga em cima de 3 gotas de iodo. Se ali reagiu, se a cor ficou um pouco mais escura, é porque tem amido ainda, e você vai fazer mais 15 minutos, 10 minutos de braçagem, certo? Para que os outros 3 pingos de iodo? Para facilitar a comparação, porque às vezes a cor ela só fica clara, um pouco mais clara, e você não percebe. Se você tem a cor original aqui do iodo, você vai saber do lado de cá se houve uma reação ali, se a cor escureceu ou não, beleza? Fez o teste do iodo, aí o que é que a gente faz agora? É a circulação, para diminuir a turbidez, porque está ali aquele líquido na cama de grãos, cheio cheio de produtos, né? Cheio de grão, cheio de migalha, cheio do que está ali misturado com o mosto, que o ideal é que a gente filtre isso aí, filtre o máximo possível, e para diminuir a turbidez da nossa cerveja. Não que isso vai interferir no sabor, mas eu prefiro uma cerveja mais límpida. Então como é que a gente faz isso aí? A gente vai filtrar o líquido na própria cama de grãos. Por exemplo, abre a torneirinha embaixo da sua panela de braçagem, joga numa leiteira, eu uso uma leiteira aqui, joga na leiteira, e volta. Você vai jogar o que você botou na leiteira na panela de novo, com uma escumadeira, que é aquela colher toda furadinha, que com certeza você tem na sua casa. Com a escumadeira você vai jogando ali, em cima da cama de grãos, e você vai, acabou aqui, faz de novo, acabou, faz de novo, faz, por quê? O que é que eu estou fazendo? Estou tirando esse líquido por baixo e botando por cima de novo, numa peneira natural do mosto, que está tirando as maiores partículas, era isso que eu estava querendo falar antes, as maiores partículas, elas estão ficando ali na cama de grãos, né? E você está clarificando a sua cerveja, clarificando de maneira natural, sem usar nenhum agente clarificante, tá? Então faz isso, depois lava, que o que é? Você pegar uma quantidade de água que a sua receita vai dizer, por exemplo, normalmente 8 litros de água na abraçagem, 10 litros para lavagem, que é você pegar 10 litros, botar para esquentar no fogão,
essa água vai chegar a 80 graus e você vai pegar essa água e vai lavar o grão do mesmo jeito. A água na leiteira e a leiteira passando por cima da escumadeira, tá? E aí você vai lavar. Para que isso? Isso é outra coisa importante de fazer, porque aquele grão ele está todo sujo, está todo melado do mosto. O mosto é um líquido doce e eu quero extrair todo o doce daquilo ali. Então eu estou passando água para lavar esse grão, tá? Eu estou passando, ele já foi filtrado, já decantou as partículas grandes e agora eu estou passando água para lavar esses grãos para pegar o açúcar para minha cerveja, beleza? Então, como eu falei, braçagem, recirculação, lavagem. É até aqui que a gente vai. Por que isso é importante? De novo, para que você extraia o máximo do sabor do seu malte, do teor alcoólico da sua cerveja que você quer para aquele estilo e para que a sua cerveja fique mais... aliás, para que as enzimas trabalhem de forma satisfatória e que elas trabalhem e que sejam eficientes e que a sua cerveja fique o mais claro possível de forma artesanal, tá? Então, eu queria que vocês entendessem essa oportunidade de... Esse conteúdo está bem técnico, mas era para vocês entenderem, você que está começando agora, por exemplo, que todo passo é importantíssimo. Temperaturas é importantíssimo você ficar ligado nessas temperaturas. Você ficar ligado nelas e conseguir manter. E depois fazer esses passos, né? Para recircular, para você pegar o açúcar que tem ali ainda, para você, na verdade, lavar para pegar aquele açúcar que está ali ainda, para você recircular, para você tirar a turbidez da sua cerveja. Que é esse passo a passo, são esses passos, são essas etapas que vai fazer com que a cerveja fique extremamente saborosa, que você vai surpreender seus familiares e amigos, com certeza, porque são sabores que você cria, que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Cerveja caseira, você não encontra em lugar nenhum do mundo. E se você faz com afinco, você consegue resultados extraordinários, tá certo? Então, como todo final de vídeo, né, aqui vai uma dica para você fazer a sua primeira cerveja e não se estressar tanto. É você fazer uma cerveja mais simplificada, que não tenha muitas rampas de temperatura, com certeza. Por favor, não tente fazer sua primeira cerveja com 4 rampas de temperatura. Faça com as duas primordiais, as duas principais, que é ali a de 65 graus e a de 78 graus, tá? Recapitulando, para ativar as alfa-beta-amilases, para ela trabalhar para você e transformar amido em açúcar fermentável, tá? Então, vá para a sua primeira receita uma coisa mais simples, tá? Até porque a ideia é você fazer cerveja para se divertir. Chama um amigo, você viu que eu falei que você tem que mexer, né, a panela e tem que medir a temperatura. É muito melhor quando alguém mede e você mexe, certo? Então, simplifique nas primeiras, chame alguém para lhe ajudar, para que você, porque é muita coisa para pensar. Ó, eu só falei aqui de uma etapa, tá? De 3, que é o dia da abraçagem. Você passa por 3, além da fermentação, tá? E depois engarrafar, fazer dry hop, fazer prime, isso aí é tudo depois. No dia que você vai trabalhar mais, são 3 etapas. A gente só falou da primeira e falou de várias minúcias que você tem que tomar muito cuidado, certo? Então, simplifique, chame um amigo, eu nunca vou cansar de dizer isso. Simplifique, chame um amigo, se prepare, combine antes, certo? O ideal é você estar de cabeça fresca para fazer essa cerveja, tá? Não pode ter brigado com ninguém,
A cozinha, o ideal é você botar alguns panos no chão, porque aquele líquido doce ele vai pingar e vai melar o chão, certo? Então, se prepare, tenha tudo em mãos, faça uma receita simples, porque a intenção aqui é você se divertir, é você fazer a cerveja para você, no final das contas, ter aquele resultado, mas no começo das contas, você também se divertir, você fazer uma cerveja, tomando outra cerveja, escutando uma música, conversando, certo? Então, a minha dica para você iniciar é essa: faça uma cerveja simples e nunca é tarde para você lembrar que todos os passos são extremamente importantes e que não devem ser negligenciados. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.